Oi, pessoal. Dando continuidade à série de podcasts da 2CX, que é a marca fusão da Calflex mais VoxAge, hoje nós vamos falar sobre as regulações da Anatel e como isso afeta o mercado de cobrança, como a gente pode se adaptar. Para falar aqui comigo hoje, eu tenho dois amigos de longa data e especialistas na área. Primeiro, o Alexandre Brandão, que é diretor de tecnologia da Credit Cash, que possui uma grande experiência na área de tecnologia, atuando em grandes empresas, nos mais variados segmentos, de saque, cobrança, operações digitais. Seja bem-vindo, Brandão. Obrigado, Lincoln. Queria primeiro agradecer, você e todo o seu time do 2CX que está aqui presente, pelo convite aqui, para a gente estar participando aqui desse assunto, que é um assunto bem do momento hoje, Que a gente, muitas pessoas hoje, muitas empresas ainda têm dúvida de como tratar esse assunto, e fico mais feliz ainda de receber esse convite, porque eu vou estar aqui conversando com você, E com mais essa fera que você vai apresentar aí daqui a pouco para a gente. Falar em fera, aqui com a gente também o Eduardo Tambellini, ou só Tambellini, como todo mundo conhece, que é especialista em risco, com foco em cobrança e recuperação de crédito, autor dos livros História da Cobrança e o Mercado de Cobrança e Recuperação de Crédito, Ontem, Hoje e Amanhã. Seja bem-vindo, Tambellini. Obrigado, Lincoln. Grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado a 2CX aí pelo convite. Vamos ter um papo bem legal aí para a gente falar um pouquinho desses desafios aí que estão nesse nosso mercado. Isso aí. Então, esse nosso assunto, na verdade, ele já começa lá de trás, Assim, o nosso mercado de contact center e também de cobrança, a gente já vem passando por sofrendo vários efeitos aí de regulações e regulamentações, que passam aí por definições de descagem limitadas por horário e região, por a questão de blacklist do PROCON, e agora com as regulações da Anatel, que limitam a quantidade de tentativas de descagem por cada terminal, que limita também a qualidade, que exige uma qualidade mínima de atendimento das chamadas, tudo em prol de melhorar a experiência do usuário final e evitar o incômodo dessas pessoas. E aí isso traz para a gente, óbvio, alguns desafios, de manter as nossas operações com alta performance, mas também se manter dentro das regulações, que tem multas que podem simplesmente deixar uma operação inviável. Então a gente tem que se manter dentro das normas, mas também temos o desafio de manter as operações ainda rodando em alta performance. Então, para a gente começar a falar um pouco sobre isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, falando com o Tambellini, tá? Que é um grande conhecedor do tema. Essas medidas cautelares, elas causaram um grande alvoroço no nosso mercado, e ainda trazem impactos, porque tem bastante gente que ainda não entende muito bem como fazer e como lidar com elas. O fato que os gestores dessas operações devem parar e analisar o momento para garantir a maior assertividade. O que é o primeiro passo? De onde a gente deve partir, Tambellini, no seu entendimento? Primeiramente, eu acho que vale a pena a gente fazer um pouquinho dar um passo atrás para entender o que gerou essas medidas todas, Eu vivo aí a cobrança 30 anos, Então, comecei a cobrar lá com a fichinha de papel na mão, com a pasta sanfonada, telefone na mão, assim, sem ainda headphone. E aí a gente viu uma transformação, os discadores automáticos, que talvez tenham sido, claro, primeiro os sistemas de cobrança, depois os discadores. E aí a gente viu um crescimento absurdo do volume de interações, um operador que antigamente discava 50, 60 contatos num dia, passou a fazer quase 200. Então, isso foi muito positivo pela produtividade, porém, no momento onde a inadimplência acaba sendo um problema e a necessidade, não só na cobrança, como em operações de vendas,
você acabou tendo, não por maldade, não por objetivo de fazer com que o mercado ficasse desqualificado, mas aceleradas as operações e o volume de descagem, inclusive. Então, eu acho que assim, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é, pô, peraí, essas medidas estão aqui por conta da nossa própria culpa, né? Da gente ter talvez tido muita ansiedade em atingir as metas de uma forma que não é das mais inteligentes, né? E a gente sabe que quando a meta aperta, a gente sabe que não dá para pensar primeiramente em ser inteligente. A primeira atitude acaba muitas vezes sendo a de acelerar o processo, de entrar naquela zona de guerra, então correr mais, acelerar discador, fazer tudo isso. Então, acho que a primeira coisa é a consciência que, assim, primeiro, todas essas ações foram geradas por culpa nossa mesmo, né? Não tem ninguém... Quando a Anatel fala que ela quer atacar chamadas indesejáveis, o que é uma chamada indesejada, né? Quer dizer, como é que eu separo a chamada indesejada daquele resto de chamadas? Né? Na verdade, o que ele quer é organizar o mercado, trazer mais qualidade. E aí eu acho, a gente está no século XXI. Eu venho falando muito isso, a gente está na hora, já passou a hora da gente colocar inteligência nas nossas operações, né? Eu vou dar um exemplo que eu ouço lá desde que eu implantei o primeiro discador, em 1997. Já se falava em best time to call, que é o melhor horário para descagem. Então, quer dizer, lá em 1997, a gente já falava em ser inteligente. E a gente está em 2023 acelerando o discador, querendo ganhar pela força e não pela inteligência. Então, eu acho que uma primeira coisa é a gente tentar se conscientizar que não é a força que vai resolver o problema nosso neste momento, e sim a inteligência, a gente poder tratar cada uma dessas ações de forma inteligente. Quando você falando, o Tamerini, o que me remete disso é voltar para os fundamentos, né? Aquilo que a gente aprendeu lá atrás, quando começaram os primeiros discadores preditivos, de ter um plano de acionamento, de saber quantos contatos eu preciso fazer com cada cliente para eu atingir meu objetivo, seja uma venda, seja uma cobrança, e que isso acabou se perdendo com o tempo, né? E o uso da força bruta acabou sendo a estratégia prioritária. E aí causamos o mau uso coíbe o uso, né? Que é o problema que a gente vive hoje, né? Brandão, assim, você como um dos líderes aí de um grande grupo de contact center está vivendo toda essa crise na pele, né? E assim, o que vocês estão pensando, o que vocês tiveram que fazer aí do dia para a noite para se virar com esse monte de regra nova e ainda mantendo aí a sua operação rentável e funcionando? A gente teve que primeiro, antes de tudo, entender. Porque quando chegou as regras da Anatel, ninguém entendeu o que a Anatel queria, né? Uhum. Foi um documento cheio de regras que não diziam nada. Uhum. E aí começou a primeira confusão, a gente tentar entender o que a Anatel estava proibindo, né, a gente de fazer a partir daquele momento. E o tempo também foi muito curto. Então a gente teve que fazer várias consultas à Anatel, né, não só eu, como diversos players aí do mercado, para tirar essas dúvidas. Até mesmo porque o nosso jurídico também não conseguia resolver, até mesmo porque o nosso jurídico não é técnico, né? Uhum. Aí, passando esse primeiro momento do entendimento, a gente teve que colocar a mão na massa, começar a separar tudo, aquilo técnico que deveria ser feito. Eu acabei fazendo um departamento específico para cuidar disso dentro da empresa. Para você ter ideia como que foi uma avalanche quando chegou isso daí. Uhum. Então, depois do entendimento, colocamos um time ali para entender e fazer esse acompanhamento, né, das regras do short call, de 100 mil chamadas, por número de A, tudo isso manualmente. Então, coloquei meu time de BI para trabalhar, meu time de desenvolvimento, criamos dashboards da noite para o dia, consolidamos bases, tivemos que entrar em contato com diversas operadoras para entender como que estava o funcionamento dos DDRs que a gente tinha. Então, assim, passa um pouco pelo que o Tambelini está dizendo. A gente se colocou também nessa situação, né? Uhum. A gente que se colocou e a gente teve que correr atrás para tentar resolver e solucionar isso tendo o mínimo de impacto possível. Eu lembro que as 2 primeiras semanas foram terríveis.
Certo. Foram terríveis. A gente correndo atrás da melhoria, atrás de dash, atrás do que tem que fazer, do que não tem, e para de discador no meio do dia, até entender o que está acontecendo. Mas, assim, a gente conseguiu sair do outro lado. Apesar de todas as regras, de tudo que veio, a gente conseguiu fazer um acerto em tudo e colocar do outro lado. E aí veio, e assim que a gente acertou a primeira regra, né, veio a segunda, que era do short call, de 85%. Sim. A gente ia acabar de adaptar uma, veio a segunda. Mas aí, como a gente já estava com quase tudo pronto, conseguimos se adaptar para a segunda, e foi muito importante também os nossos parceiros que a gente tinha, que também conseguiram correr atrás e adaptar as ferramentas para isso, né? Que também foi, assim, foi uma maratona que todos se uniram, né? Todos os players, né? Fornecedores, contact center, porque estava todo mundo no mesmo barco, né? Então, se o barco afundar, afunda todo mundo. E aí a gente conseguiu sair do outro lado, e foi importante para a gente amadurecer esse processo, para chegar até nisso que o Tambellini estava dizendo. A gente não está reinventando a roda, mas a gente está voltando a ver como a roda gira. Estamos parando de fazer aquelas loucuras, né, que principalmente na operação é muito feito, né, para correr atrás no final de mês, né, de um resultado, tudo. E estamos tendo que adaptar, estamos tendo que trabalhar com inteligência. Estamos investindo em planejamento, em estratégia, em BI, para a gente poder tirar esse gap que ficou das regras aí. Mas estamos conseguindo, estamos evoluindo. Ok. Falando agora para vocês dois, o que vocês entendem que é o papel das soluções de tecnologia? O nosso mercado é um grande consumidor de soluções tecnológicas, né? Cobrança hoje em dia com papel já acho que não existe mais. Não sei, Tambellini. Talvez tenha alguém ainda que ainda faça. Deve ser bem pouquinho, né? Você sabe, Lincoln, que eu conversava com um amigo meu que é dono de uma empresa de software de cobrança, e ele tem concorrentes, claro, né, grandes empresas, mas ele falou, você sabe qual que é meu maior concorrente até hoje ainda? Aí eu falei, qual que é? Ele falou, cara, é o Excel. Tem muita gente ainda fazendo cobrança no Excel, cara, porque... Cara, o Brasil é muito grande, né? A gente não pode pensar só aqui na nossa região, grandes centros, grandes capitais. Existe gente espalhada nesse país inteiro e, cara, cada um tentando ganhar o seu pão. E aí você tem empresas fazendo dos mais diversos tipos. Eu não sei se no papel ainda tem, não, até porque papel realmente, hoje em dia, é difícil mesmo. Mas no Excel eu acho que tem muita gente ainda fazendo. Tem sim, que eu já vi. A ficha virou uma planilha de Excel, né? Exato. Mas assim, na visão de vocês, assim, o que vocês entendem que é o papel das plataformas de telefonia e como que essa visão omnichannel, né, que o cliente tem nos imposto, né, assim, porque o cliente que hoje em dia escolhe qual é o seu canal, qual canal quer ser atendido, como que a adoção de uma estratégia omnichannel pode ajudar aí nessa questão de regulação e também de um atendimento que seja mais percebido pelo nosso cliente como mais amigável e mais transparente. Fala, Bruno. Bom, é a evolução. A gente vem falando em omnichannel aí há quantos anos? Sim. Eu, pelo menos, já estou vendo isso há 7, 8 anos atrás. Implantando as primeiras operações, né, com plataformas, com diversos canais, né, multiplataformas, fazendo a famosa régua de cobrança nova, né, dos acionamentos, onde você monta aquela reguinha, qual canal que eu aciono primeiro, qual que eu venho depois, segmento ali junto do meu BI, faixa etária, tudo. E por causa dessas regras da Anatel, a gente até teve que reacelerar esse projeto, porque muitos clientes nossos não acreditavam muito na questão da digitalização da multiplataforma, né, do omnichannel. Eles acreditavam sempre muito na força da discagem mesmo. Só que, a partir da hora que a gente começou e aprendeu a trabalhar com as plataformas omnichannel, a gente vê o sucesso que está aí hoje. A digitalização hoje é inevitável. Quem dizer não para isso vai morrer no mercado, não tem jeito. A gente vai deixar de discar? Jamais. Até mesmo por uma observação que o Tambellini fez. Olha o tamanho do Brasil. A realidade que a gente tem no Brasil não é a mesma de Manaus, do Acre. É totalmente diferente. E lá também eles têm assessorias de cobrança. Lá também eles estão fazendo esse tipo de serviço. Será que eles têm os mesmos acessos à tecnologia lá, hoje, que a gente já tem aqui? Então, é inevitável. Eles vão ter que ter.
Senão a gente vai acabar engolindo eles daqui. Então isso vai acabar fazendo o quê? Isso vai universalizar todo o sistema. Então todo mundo vai acabar trabalhando e vai ter que trabalhar com diversos canais. Vai ter que fazer ali uma régua de cobrança verificando um WhatsApp, um SMS, um e-mail, de repente até engajamento em rede social, levantar a sua marca para quando a pessoa receber uma ligação sua, saber do que se trata. Porque até pouco tempo atrás, ninguém tinha ouvido falar em um monte de empresa de cobrança que existe hoje. Mas hoje você olha nas redes sociais, um monte de gente sabe quem que é as empresas de cobrança. Então fica muito mais fácil você alcançar o público, principalmente os mais novos, que querem utilizar os canais, querem utilizar as redes sociais, querem utilizar a não voz, digamos assim, né? A não ligação. Sim. Então é muito importante a gente aprender o mais rapidamente possível a trabalhar com isso, até mesmo para a gente ficar de bem com a Anatel e parar de ter problema. E você, Tamerine, o que você acha disso? Tem alguma coisa para complementar? Não, eu acho que a gente tem que tentar entender que o futuro desse processo de comunicação, a tecnologia tem um papel essencial, cara. Primeiro que, muitas vezes, quando a gente fala de uma situação em si, a gente olha e até, às vezes, entende como a tecnologia como commodity, né? Mas eu acho que a gente ainda está no momento de consolidação de muitas coisas, né? A gente pode ter multicanalidade, mas não ter omnicanalidade, né? Que aí tem uma diferença. Eu posso ter lá múltiplos canais, e hoje em dia a grande maioria das empresas tem múltiplos canais, mas não temos todas as empresas que têm canais conectados. E hoje em dia, né, o cliente ele vai querer exatamente essa opção, de começar a conversar por um canal e querer continuar em outro, por exemplo. Né? Por exemplo, eu posso, hoje em dia, a grande tendência, eu participei de um evento onde um rapaz de uma grande empresa de cobrança perguntou, nós temos milhares de funcionários na cobrança ativa, né? Da forma como vocês estão falando, então vai acabar a cobrança ativa? O que eu vou fazer com esses meus funcionários? E aí uma das coisas bem interessantes que se discutiu na verdade, não é que eu posso até acabar com a cobrança ativa, mas aquela cobrança ativa que disca direto pelo telefone buscando o cliente. Mas eu posso ter um processo que venha antes, que eu qualifico o cliente através de um canal digital, por exemplo, um SMS, um WhatsApp, e eu vou ter a necessidade daqueles que precisam falar com um agente humano de conectar ele, mas eu mudo a forma que eu disco. Ao invés de eu discar ativo, eu estou tendo esse cara meio que ele é um receptivo de uma operação digital que iniciou dessa forma e aí sim transborda para um humano de uma forma receptiva. Então, eu acho que o grande ponto da tecnologia hoje é capacitar o cliente a ser atendido da forma como ele quer, e no momento que ele quer. Eu fiz um vídeo para o meu canal que vai ao ar aí nas próximas semanas, que a gente falava sobre clientes de alta renda, inadimplentes, né? Quer dizer, não faz muito sentido isso. O cara tem uma alta renda e está inadimplente, mas tem a história lá. E aí a pessoa me falava que, cara, esse cliente é um cara que 40% das negociações são feitas de madrugada, para você ter ideia. Né? Então, cara, eu preciso ter opções, né? Por mais que a cobrança diz que eu tenho que entrar em contato no horário comercial, não atrapalhar o cliente, não exceder o horário, mas, cara, se o cara quer falar às 3 da manhã, né, eu tenho que ter um canal disponível para esse cara para fazer uma negociação às 3 da manhã. Então, eu acho que a tecnologia, ela cada vez mais vai estar a serviço de criar meios para que esse cliente se comunique com a gente no canal que ele deseja e no horário que ele deseja, no momento que ele deseja. Eu acho que esse é o grande papel daqui para frente da tecnologia. É bem importante isso mesmo, Tamerine, eu concordo bem com você. Você tocou num ponto importante que lá do seu evento lá que você comentou, que é a questão mesmo dos operadores, né? A gente sabe que o nosso mundo, a gente está em constante evolução, né? E hoje em dia a gente fala bastante de gestão responsável. E fazer uma gestão responsável é também pensar no social.
E essas medidas todas, né, regulatórias, elas acabam estrangulando um pouco a nossa forma de atuação, de tentar pensar, a gente tem que tentar pensar em formas de manter as operações ainda funcionando, né, as operações que sejam rentáveis, até porque se a gente for pensar no mercado de cobrança e de contact center como um todo, né, ele é um grande empregador, e é um grande empregador de primeiro emprego. Então, o olhar com isso, com bastante cuidado, tanto do fornecedor quanto do contratante e da empresa prestadora de serviço, ele tem que ser um olhar com bastante carinho e com bastante cuidado, porque a gente fala que se esse mercado se torna inviável, seja porque ele está regulado demais, seja porque ele se torna economicamente inviável, a quantidade de pessoas que vão perder emprego, e primeiro emprego, inclusive, é muito grande, né? É um negócio que não dá para sustentar. Né? Não sei se um de vocês tem alguma coisa para acrescentar com relação a isso. Pode falar, Tamerine. Eu acho que esse ponto que você falou é importantíssimo, né? Porque, de novo, quando a Anatel fala que ela quer acabar com as chamadas indesejadas, ela não tem uma ferramenta que vá limitar a regulamentação apenas aquelas chamadas indesejadas. Ele vai esbarrar no resto. E o resto, como você disse, Lincoln, tem um cuidado que deve ser muito bem tomado, que é o setor de telemarketing, cobrança. Cara, se a gente juntar esses dois, ele, pelo menos há tempos atrás, eu vi uma reportagem, era o que mais empregava no Brasil. E como você disse, empregava primeiro emprego, né? Quer dizer, e aí você imagina você ter um cara que está lá, conseguiu o primeiro emprego e de repente eu tenho que demitir metade dessa galera, porque as medidas muitas vezes são dolorosas, né? Criam uma limitação de volume de chamadas, tudo, que realmente acaba impactando isso. Para você ter ideia, né, quando a gente falava de omnicanalidade também, na nova lei do SAC, já existiu exatamente pela primeira vez essa palavra numa legislação, onde o SAC, nova lei do SAC, cria o conceito e a obrigatoriedade da omnicanalidade. Ou seja, cara, se eu cheguei lá por uma ligação telefônica, eu estou sendo transferido para eu entrei numa URA, falei todo o meu problema lá na URA, a URA me classificou, e aí quando eu chego no operador, o que ele me pergunta? Primeiro ele já me pergunta qual é o seu CPF, né? Quer dizer, eu já digitei. E aí depois ele me pergunta qual que é o meu problema, quer dizer, eu vou ter que falar tudo de novo. Então, é exatamente nesse ponto. Né? E aí a gente tem também nessa nova regulamentação da nova lei do SAC a não necessidade de eu ter um atendimento um atendimento humano durante 24 horas por 7 dias. Eu posso atender de forma digital também. Então, só aí eu já começo a falar num processo onde eu vou ter o desemprego começando a bater na porta. Então, o legislador, né, eu acho que muitas vezes ele faz a lei pensando num lado só. Infelizmente, as legislações aqui faltam muito um conhecimento do todo. Né? Parece que quem faz a lei não conhece aquele setor que ele está querendo legislar. Isso é doloroso para o país. Isso. Não, exatamente. Eu estava até comentando, né? Quando chegou a regulamentação lá do 0303, a regulamentação do short call, tudo, né, para fazer a diminuição, né? Eu diminuo aqui a quantidade de chamada que eu faço. A partir da hora que eu diminuo a quantidade de chamada, estou diminuindo os alunos que eu tenho produtivos para a operação. Eu diminuindo os alunos produtivos para a operação, eu tenho mais gente ociosa e menos faturamento. Eu tendo mais gente ociosa e menos faturamento, eu tenho demissão. Isso é o curto prazo. No longo prazo, eu consigo resolver o problema do faturamento. Começar a colocar soluções digitais, omnichannel, mas é a solução do primeiro emprego ali. Eu vou precisar de menos pessoas. A regulamentação já está me levando para isso. Só que também, qual o impacto que eu posso ter nisso que eu penso? As empresas vão ter que ter um pouco mais de social também no treinamento. Porque como eu vou começar a trabalhar com canais digitais, com Omni, multiplataforma, tudo isso, eu vou ter que ter um cara na ponta mais bem preparado para não acontecer justamente o que o Tamerine falou. O cara passar por toda a minha jornada digital e não ter o preparo aqui na ponta de atender esse cara. O cara vai ficar impaciente. E aí eu vou ter que ter o social de fazer um belo treinamento com esse cara aqui na ponta.
E muita empresa não vai fazer isso, vai querer contratar esse cara pronto. E capaz de eu diminuir a porta de entrada hoje do Brasil do primeiro emprego, que são os call centers. Sim. Então, tudo que o Tambellini falou é exatamente isso. O cara que fez ali a lei, que fez a regulamentação, ele não pensou no todo. Ele pensou naquilo ali, para resolver o problema dele. Que nem na audiência pública que teve na Anatel, que ele tinha lá a cobradora dele de estimação. Não sei se vocês assistiram. Ele falou lá que... Eu esqueci o nome lá do menino que estava lá. Terezinha, que ele falava. Acho que era, eu não lembro. E ele falou, vai acabar, eu não vou ter mais o meu cobrador de estimação, que me ligam todo dia atrás. Mas a questão é que, mesmo eu diminuindo as chamadas, se lá na ponta, dentro da empresa, a gente não trabalhar direito com inteligência, ele vai continuar recebendo essa chamada. Sim. Vai ser menos, mas vai receber. Então é importante... Quando a gente teve, e eu falei isso que eu estou dizendo agora, eu falei isso na audiência também da Anatel, que a gente participou da audiência pública da Anatel, e eu passei isso para eles, passei essa preocupação. Até mesmo que estava agora para entrar o 0304 da cobrança. Que é a próxima limitação, próxima regulação é essa. Né? Então, tanto que era para vir agora, não veio. Já era para entrar agora e não veio, porque eu acho que algo tocou o coração do pessoal lá, e eles entenderam que dá para fazer diferente. E aí eles estão vindo com a regulamentação dos Estados Unidos agora. Que é a questão dos protocolos, mas vamos ver. Exatamente. Daí estão vindo lá com os 2 protocolos lá dos Estados Unidos de autenticação de chamada. Vamos ver, vamos entender como eles vão trazer para cá, né? Você sabe pra quem não está por dentro. O 0304, aí até aproveitando aí, então acho que você ia falar, eu já faço a frente aí. O 0304 seria o prefixo para as ligações de cobrança, né? Isso. Como ocorrem no 0303, que é para as ligações de vendas, telemarketing. Mas você sabe que nesse mesmo evento que a gente estava discutindo essa questão do humano, a gente falou isso, e eu não sei quem foi que comentou isso, e falei, cara, a gente tem que pensar o seguinte, o 0304 não vai mudar muita coisa, porque olha só, você é um cara que está inadimplente. Cara, tem um monte de número te ligando. Cara, você já sabe que é cobrança, não precisa mudar para 0304. Porque você está inadimplente, tem um monte de gente te ligando, você já sabe que querem falar com você porque é cobrança, né? Então, assim, muda pouco a questão do 0304. Né? Eu vivi aí algumas informações. Para mim, eu tenho a certeza que não vai entrar o 0304. E aí eu acho que essa questão que se comentou sobre essa mesma... que seria lá tipo o Google Verify, né? Que é você qualificar a chamada dizendo lá, até botando um logo, por exemplo, tem um banco me ligando, aparece um logo do banco. Exatamente. Então, cara, e isso daí dá uma noção, porque eu costumava dizer, na época que eu tocava call center, operação de cobrança, a gente sabia muitas vezes, né, naquela época, pelo menos, isso tinha um efeito. Às vezes você deixava um recado, cara, e o recado fazia que o cara ia pagar, porque o cara fala, pô, cara, os caras já estão me ligando, deixa eu ir lá e pagar. É óbvio que hoje em dia não é mais tão simples, porque o perfil do inadimplente mudou, ele não precisa só de uma lembrança, muitas vezes ele precisa de uma renegociação, mas eu acredito que essa forma de você qualificar o atendimento e saber de onde estão ligando é uma forma de você olhar e falar, cara, eu vou atender. Eu confesso que hoje eu sou uma das pessoas que eu não atendo mais um telefone que eu não conheço. Quando é um número que não está na minha agenda, eu não atendo. E eu não atendo com tranquilidade, porque é o seguinte, cara, meu número está no LinkedIn, está no meu Facebook. O cara que quiser falar comigo, vai lá e me manda uma mensagem. Olha, oi, Tambellini, eu sou fulano de tal, eu gostaria de falar com você. E aí eu vou atender, entendeu? Porque hoje é uma chuva realmente de ligações. E eu, quando eu não atendo uma ligação, quando eu vejo que é um 0303, aí é que eu não atendo mesmo, porque cara, nesse momento eu não quero comprar nada. E geralmente quem me liga é televisão a cabo, é telefone celular, eu já tenho, eu estou feliz com os meus fornecedores, entendeu? Então, assim, eu acho que você saber quem está te ligando te dá o direito, efetivamente. Eu tenho feito uma série de vídeos agora no meu canal com operadores de cobrança, e eu tenho falado a cada vídeo que eu tenho ficado surpresamente, muito surpresamente, acho que essa palavra nem existe, Jesus, mas eu tenho ficado entusiasmado com o perfil dessa galera
que, cara, mostra lá que é um povo muito disposto a ajudar o cliente. O que a gente às vezes acha que não, que o cara que vai ligar para a gente para fazer uma cobrança é o cara que vai ficar enchendo o saco da gente, né, inadimplente. E não, tem muita gente nesse país todo disposto a ajudar. Então, eu acho que a questão a cobrança ela tem que ser vista não como aquela ligação que vai te incomodar, mas como aquela pessoa que vai estar entrando em contato com você para te dar um apoio, para te dar um suporte. Esse deve ser o papel da cobrança e esse é o papel que a gente tem que vender para toda a galera, porque, cara, tem que ser isso. No fundo, não adianta encher o saco do cliente, ligar para ele 500 vezes, porque se ele não tiver dinheiro, se você não conseguir fazer uma negociação ideal para ele também, não vai adiantar, ele não vai te pagar, não vai ser você ligando 5 ou 500 vezes para ele. Essa visão da cobrança como uma segunda venda, né, o Tambellini? Às vezes você está ligando para aquela pessoa e vai passar para ela a solução de um problema. O cara não está nem dormindo lá pensando na dívida, como é que eu vou pagar. Me liga um operador e me faz aquela oferta que vai melhorar o meu dia. Porque eu vou parar de preocupar com aquele problema. De achar que eu não vou ter dinheiro para pagar. É inteligência, né? Colocar inteligência no negócio, escorar, entender quem você está cobrando e qualificar a ponta que vai conversar com o cliente também, né? Além de tudo isso. Né? Você puxou um assunto que eu queria até perguntar, assim, o que você vê, Brandão, qual que é a sua ideia aí para a gente conseguir alavancar essas operações? O que a gente precisa fazer? Né? Quais seriam os caminhos para a gente conseguir aumentar a nossa produtividade, conseguir manter as operações ainda rentáveis nesse novo normal nosso? Lincoln, entra muito no que o Tambellini já estava até falando um pouco anteriormente. Hoje, o cenário é o quê? É digitalizar. A gente vai ter que digitalizar, a gente vai ter que vamos ter que entrar no famoso experiência do cliente, jornada do cliente, que a gente já está trabalhando lá dentro já há algum tempo, na nossa área digital, e não tem para onde fugir. Eu vou ter que saber a hora que eu vou ligar para o cara, best time to call, eu vou ter que saber por que canal eu vou entrar em contato com o cara, se vai ser um WhatsApp, um SMS, uma ligação, um robô. Eu vou ter que saber o que eu vou oferecer para esse cara, e tudo isso eu vou ter que ir segmentando. Cara, aqui, da minha base que eu escolhi, quem que tem a maior possibilidade de me atender no WhatsApp, quem tem a maior possibilidade de me atender no telefone, em qual horário, quem eu sei que nunca atende telefone, que só atende por via chamada de SMS ou WhatsApp. Eu vou ter que montar um portal de autonegociação com chat, com os canais para fazer o atendimento do cara ali, para fazer um call me se precisar. A gente tem que sair do negócio do telefone. Não tem jeito. Só o telefone não vai adiantar. O telefone não morre, ele vai ser mais uma ferramenta dentre outras que você tem que colocar e a gente vai ter que capacitar melhor a nossa ponta. Não tem jeito. Não dá mais para a gente colocar alguém do nosso lado, porque hoje o mais difícil é eu conseguir a atenção de uma pessoa. Via telefone, via WhatsApp. Hoje o mais difícil está sendo conseguir a atenção. E por isso que a gente disca muito hoje. Para conseguir a atenção de alguém dentro do telefone para fazer a negociação. Então, quando eu consigo essa atenção, eu não posso desperdiçar ela. A minha conversão tem que aumentar. Só que para aumentar a minha conversão, eu vou ter que investir em pessoas. Em treinamento, em scripts. Não dá mais para a gente hoje achar que colocar 100, 200 chamadas dentro do call center para uma pessoa num dia, ela vai converter 60%, 70%. Não converte. Se a gente não tiver a preparação, se a gente não tiver esse social de treinamento, de integração, da pessoa entender que ela está ali para resolver um problema do nosso cliente, não simplesmente dizer que ela é uma devedora, xingar, que acontecia muito no passado, né? Hoje já deu uma diminuída, ainda bem. E saber trabalhar com todas essas ferramentas digitais, porque não basta apenas usar, tem que saber usar. Porque senão a gente não vai conseguir evoluir e essa evolução está batendo na porta. Não dá para esperar muito. Sim. Tem que ser agora. Indo nessa linha, né, de treinamento, como o Brandão colocou, e também nas suas conversas lá com os operadores, você acha que a gente está conseguindo passar para as equipes essa importância? Você acha que os nossos times
lá, o cara que cuida do mailing, o próprio cobrador, ele tem consciência dessas regulações, dessas regras que estão sendo impostas para a gente, ou a gente está isso está só na nossa gestão aqui, isso não desce para a equipe? O que você acha disso? Eu acho que o pessoal hoje é muito mais inteirado das informações do que era anos atrás. Mas o que acontece é, muitas vezes, eu posso ser inteirado, mas na hora de eu fazer aquilo que é necessário, eu não conecto o meu conhecimento à minha ação. Vou dar um exemplo. Teve um amigo meu que trabalha numa empresa de cobrança e ele falou para mim assim, ele falou, cara, esses dias eu fui olhar lá como é que estava a operação e fui olhar o control desk lá, o cara estava com uma renitência de 12:1. Ou seja, o que significa isso? Ele está discando 12 vezes para cada canal disponível, né? Quer dizer, para cada agente. Porque geralmente quando a gente tem um discador automático, eu não disco 1:1. Eu disco 3, de repente, porque 2 não atendem, 1 atende. Ele estava discando 12 vezes para cada operador. Então, assim, o que acontece isso? Vai ter a chamada muda, aquela chamada que você atende na tua casa e não tem ninguém do outro lado da linha, porque ele não tinha ninguém para transferir e ele derrubou a chamada. Então, assim, eu acho que o pessoal hoje, acesso à informação, ele tem. A não ser que o cara seja um cara que, eu estou aqui para passar uma chuva e eu não quero saber de nada. Tem sempre o tipo de pessoa que vai estar dentro da tua operação meio que nessa vibe e ele não vai durar muito, é óbvio. Mas eu acho que não é uma questão de falta de conhecimento, e sim de conectar aquilo que eu estou entendendo naquilo que eu estou gerando no dia a dia. Porque, cara, se a Anatel está brigando porque está tendo muita chamada muda, muita chamada desconectada, e eu sou um cara que estou acelerando o negócio aqui, pô, cara, eu não posso botar uma renitência de 12:1, eu tenho que acelerar pouco aqui, tenho que acelerar à medida que a minha operação, eu estou sentindo que ela tem capacidade de atender. Então, eu acho que tem muita desconexão entre o saber e o fazer. Acho que um pouco disso. Não, só para complementar até que uma coisa, hoje as pessoas, usando o exemplo do Tambellini, a renitência hoje é algo primordial dentro da operação, não só pelas regras da Anatel, mas por questão de custo. A Anatel também derrubou os 3 segundos, que eram gratuitos. Segundos. Ou seja, o cara que está fazendo isso, contas que eu já fiz, tá, que eu planilhei, é você aumentar de 10 a 15 vezes seu custo de telecom, se você não olhar isso hoje no detalhe. E que empresa hoje, por exemplo, que gasta 1 milhão de telecom... Não tinha, né, Brunão? Não tinha. Antes, a galera aproveitava até mesmo porque não tinha. Os 3 segundos, desconecta, próximo, desconecta, próxima. Hoje não. Hoje atendeu, está sendo cobrado. Ou seja, uma empresa que, usar um número hipotético, gastasse R$1 milhão de telecom no mês, se ela continuar na mesma pegada, que não deve ter continuado, porque senão iriam quebrar, ia facilmente para R$10 milhões no mês a fatura. Ou seja, tem que conectar as pessoas, tem que conectar e elas têm que entenderem que elas podem quebrar uma empresa se elas não se alinharem com o propósito da empresa. Elas podem quebrar, não, vou fazer isso daqui que eu vou ter o meu resultado. Aí o resultado dela quebra a empresa. Isso acho que é uma boa dica aqui que a gente está pegando com os nossos especialistas, assim, e aí falando para os gestores agora, será que a sua equipe está preparada para lidar com essa regulação da Anatel? Ou essa responsabilidade está só lá com o time de TI que tem que calibrar o discador, tem que manter ele na regra? Se o Control Desk fizer como o Control Desk lá do Tambellini, né? Tambellini, de ligar 12:1. Então, assim, não adianta. Acho que todo o time precisa estar engajado. Assim como todas as regulações, elas passam por isso. Passa por uma fase de entendimento da norma, ela passa por uma adequação da equipe, pelo engajamento da equipe, e isso é o caminho do sucesso. Né, para essas regulações que nós estamos vivendo agora e para as próximas que virão. Com certeza. Não imagino que eles vão tirar o pé agora, né, gente? Não, vem mais coisas aí. Pode preparar. Então, assim, acho que falando aí agora, entrando no nosso último tema aqui, Tambellini, falando aí do futuro, né? O que a gente pode esperar aí como novos desafios para as operações de cobrança e para a adequação
das normas da Anatel e novas normas que vão surgir, né? A gente sabe que o mundo mudou, o consumidor mudou, o consumidor não aceita mais qualquer coisa, e ele está correto de fazer assim, né? O que você vê para o futuro da cobrança e das centrais de atendimento aí com esse nosso normal agora? Vou ser um pouco repetitivo naquilo que eu já falei, que eu acho que o primeiro ponto é cada vez mais ter os canais disponíveis para que os clientes utilizem no momento que eles quiserem. Acho que essa é uma tendência que não tem como fugir, né? A outra coisa é, o canal humano não vai acabar, mas eu tenho que reinventar ele. Então, de novo, como o próprio Brandão falou, eu posso começar de forma digital, né, com toda a parte de tecnologia, e aí sim chegar num agente humano a partir da necessidade. Eu tenho que começar diferente, não adianta eu querer manter uma operação tradicional de telecobrança que ela tem aí uma improdutividade monstruosa, né? Isso só muda de endereço, não adianta a empresa 1, a empresa 2, a empresa 4, não, cara, isso aí é do mundo da característica do consumidor hoje. Acho que a gente vai viver ainda, a gente está vivendo um 2023 aí doloroso em termos de cobrança, inadimplência em alta, crescendo desde 2022. Eu acho que a gente não vai parar por aqui, a gente ainda vai ter 23, 24, ainda é o que dizem aí alguns indicadores e algumas projeções. Então, cobrança vai ser ainda o protagonista do mercado financeiro. Trabalhar com cobrança vai ser algo extremamente importante, mas, de novo, não pode ser o cara da metralhadora, tem que ser o cara do cérebro, tem que ser o cara da inteligência, né? E eu acho que, de uma certa forma, a gente faz cobrança hoje ainda, na grande maioria das vezes, como a gente fazia 10 anos atrás. Por mais que a gente tenha recebido tecnologia, muitas mudanças, coisas aí chamadas de cobrança humanizada, a gente ainda faz pouca coisa diferente, a gente ainda ouve pouco o cliente, entende qual é a situação dele, né? A gente está vivendo uma era agora do Open Banking, Open Finance, com informação a rodo no mercado, mas muitas vezes a gente nem usa toda a informação que está dentro de casa. Então, essa é mais uma questão, né? Tem um monte de informação no mercado, mas se eu não uso nem o que está dentro de casa, caramba, para que eu vou, né? Eu nunca esqueço num CMS que eu fui e falava-se lá da cobrança 5.0. E aí um dos questionamentos era, mas espera, será que eu estou na cobrança 5.0? Será que eu já fiz a 4? Será que eu já implantei tudo da 3.0? Né? E a gente olha muita operação e a gente vê que tem coisa nem da 1 que a gente faz bem. Então não adianta eu querer evoluir para 5.0, né, para 7, se eu ainda não faço bem o da 2.0. Né? Eu acho que o momento, né, e esse momento difícil vai fazer com que a gente realmente tenha que reaprender a fazer cobrança e passar um novo patamar para entender o cliente de melhor forma, porque sem isso a gente não vai conseguir continuar mantendo estruturas caríssimas como são hoje de cobrança. E a gente sabe que cobrança sempre é a última linha e é onde a gente não pode ficar gastando muito, porque é difícil voltar o dinheiro. Excelente visão, viu, o Tamberini? E assim, Brandão, nesse cenário aí de evolução constante, o que você vê de oportunidade para a gente equilibrar isso, né? Esse consumidor cada vez mais exigente, com essa questão de um cenário cada vez mais regulado, o que você imagina aí para o futuro? Mais ou menos assim, que a gente já vem falando aqui, né, Nico? Inteligência, planejamento e estratégia. Uhum. Não vamos conseguir fugir disso. A gente vai ter que planejar exatamente o que a gente precisa, vamos ter que montar uma estratégia dentro do planejamento que foi feito e ter a inteligência de fazer essa cobrança. Porque senão a gente não vai ter sucesso nisso. A gente precisa evoluir porque são vários fatores novos que estão entrando a cada dia, Anatel, Procon, consórcio de operadoras, tem tudo isso querendo regular o setor, mas também elas dependem do setor,
Então fica aquele negócio de morde e assopra, porque daí você pega uma área dentro de uma grande operadora que tem um compliance que diz que você não pode fazer, mas aí você está fazendo a cobrança daquela operadora e a diretoria e a gerência daquela operadora na área de cobrança fala, não, faz. Aí você fica naquele faço, não faço. Então tem que ter a inteligência, tem que ter o planejamento, tem que ter os novos canais, a gente tem que ter um treinamento melhor na nossa ponta, a gente tem que saber trazer o cliente para uma solução de problema, porque um devedor é uma pessoa que tem um problema, a gente tem que ajudar essa pessoa, assim como o Tambellini disse, a resolver esse problema. Só que eu tenho que também ter ferramentas, jornada, tenho que ter pessoas capacitadas, tem que ter uma pessoa aqui no canto treinada para receber essa pessoa e ajudar ela a solucionar esse problema. E também, uma coisa que bastante bacana que está acontecendo agora, são os nossos contratantes que também estão dando abertura para a gente conseguir fazer esse tipo de coisa. Porque também não adianta a gente querer montar uma jornada linda, maravilhosa, lá para o devedor, se a gente não tem um respaldo do nosso contratante para fazer isso, senão a conta não fecha. E o importante é que os contratantes também já estão vindo com essa contrapartida, já estão vindo, oferecendo, pedindo para a gente fazer isso, e por isso eu posso dizer que vai dar certo. Se os contratantes vierem e a gente fizer direitinho, do outro lado vai sair certinho, a gente vai parar de aborrecer a Anatel, de aborrecer devedor, de aborrecer cliente, e vai ficar tudo bonitinho para todo mundo e a gente vai conseguir sair do outro lado. Muito bom, muito bom. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro falando, hein? Se você trouxer uma cerveja ainda... Então, assim, o Tambellini e Brandão, assim, eu acho que tudo que a gente falou aqui, tenho certeza que trouxe bastante insights para o nosso público. Eu acho que são informações que, às vezes, é aquela dica que faltava ali para a gente conseguir sair do outro lado. Eu acho que a gente tem agora algumas perguntas aí, que o pessoal da produção separou para a gente. Opa, não quer dizer que estão assistindo a gente. Vamos lá, né? Após as normas da Anatel, nossos resultados ficaram comprometidos. Estamos com dificuldade em atingir os resultados. O que vocês recomendariam em termos estratégicos, ferramental, para vencermos esse desafio? Algum de vocês gostaria de responder? Tambellini? Fica à vontade aí, Bruno. Se você quiser, acho que você passou por um pouco disso, né, lá na empresa. Se quiser, não, passei bastante. Não, passei bastante. O importante é o que a gente falou até aqui no começo, né? Primeiro, entender bem as regras, porque assim, a gente tem que jogar o livrinho de regra embaixo do braço. Eu não posso ultrapassar a regra. Eu tenho que andar no limite dela. Eu posso estar ali um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, mas estou no limite dela. Eu não posso sair de lá. Então, a primeira coisa, você tem que ter um time que entenda bem as regras. E quando eu digo um time, é a empresa inteira. Porque desde o cara da operação, até o seu analista de telecom aqui embaixo, até o operador, o control desk, todo mundo tem que entender qual é a regra e até onde pode chegar. Você tendo as regras na mão, você vai montar um planejamento em cima disso. É como eu falei, às vezes dói na carne. Você vai olhar que você vai discar menos, você vai diminuir seu faturamento no primeiro momento, você vai ter que mandar a gente embora para adequar. Adequou, aí você vai começar a ver ferramentas de mercado onde você pode aumentar a sua produtividade em cima disso. Um discador que tenha todas as regras ali cadastradas, que consiga fazer isso automaticamente para você, uma plataforma de multicanalidade, porque você de repente vai usar um canal ou outro, uma plataforma de omnichannel, porque você já quer integrar tudo. Ou seja, é planejamento, é sentar, olhar para dentro da casinha, olhar o que você está fazendo e ir atrás das ferramentas de mercado para você aumentar a sua produtividade novamente. Legal. Tem mais uma, pessoal? Acho que o Tambellini ia falar, não? Não, acho que é só complementando mesmo. Eu acho que o ponto que o Brandão falou é importantíssimo, é entender a regra e assim, você vai ter que entender que alguma coisa lá dentro vai ter que mudar. Não dá para você querer sobreviver fazendo do mesmo jeito que você fazia antes. Você vai ter que mudar, né? Então, acho que às vezes isso que vai... mas eu quero fazer, mas eu não quero mudar, não quero demitir, eu não quero... Cara, então você não vai se adequar. Né? Então, acho que o importante é ter essa ciência efetiva mesmo. Fazer o engajamento da equipe, garantir que está todo mundo por dentro do que vale e o que não vale, né? Essa aqui acho que é bem pro Tambellini, tá?
Com a mudança de comportamento do consumidor, até mesmo por onde ele prefere ser cobrado, vocês conseguem compartilhar a experiência de vocês sobre quais os canais são mais eficientes? Pode dar um exemplo de alguma jornada de cobrança efetiva? Você quer começar, Tambellini? Pode ser, pode ser. A gente percebe, até teve uma pesquisa da Data Popular agora, recente não, né? O tempo passa que a gente nem vê, deve fazer uns 6 meses já, pelo menos, aonde eles falaram que o e-mail é uma ferramenta muito hoje utilizada. O pessoal falava, né? E-mail era aquela coisa, para mim, tinha sempre que o e-mail era o último lugar que o cliente queria receber algum tipo de cobrança. Hoje ele cresceu muito, né? O WhatsApp, ele é uma ferramenta fantástica, não só na hora de você mandar mensagem, mas para você discar pelo WhatsApp também, é uma alternativa muito boa. É óbvio que isso sempre vai depender do teu perfil. Nesse vídeo que eu fiz hoje, falando de clientes alta renda, cara, o cara, ele basicamente acessa pelo app do banco, entendeu? Então, quando a gente está falando de uma operação digital que tem um app, cara, eu tenho que ter lá dentro do app as minhas normas, as minhas etapas lá para permitir a negociação, porque o cliente vai se sentir muito mais seguro fazendo lá direto do app. Então, assim, eu geralmente, quando me fazem perguntas, eu sempre respondo depende, mas não é porque eu não sei, é porque realmente depende. Depende do perfil, depende do público, mas, de novo, eu acho que hoje, falando em ferramentas digitais, o WhatsApp, sem dúvida, é uma ferramenta muito utilizada e muito requerida pelos clientes, e o e-mail vem crescendo bastante aí de forma considerável. Show. Quer comentar alguma coisa, Bruno? Não, só acho que complementar mesmo a resposta dele, porque acho que a pergunta dizia também um exemplo, né? É só dar um exemplo do que a gente fez lá, que era o seguinte, um dos exemplos que eu tenho, a gente tinha um robô digital, né, de cobrança, só que assim que ele se apresentava, ele dizia, né, qual que era a dívida, só que ele já abria para a pessoa algumas opções. Você quer continuar a negociação pelo WhatsApp? Você quer que eu te mande um SMS? Você quer que eu te mande um boleto por e-mail, uma ligação telefônica de um consultor? Então eu já dava essas opções que eu encurtava o tempo, né, que a pessoa ficava na linha e já resolvia o problema. Então, assim, a questão não é o melhor canal, a questão é a jornada que você faz com o cliente dos canais. Isso sim que vai te dar uma maior efetividade, que vai te dar um maior resultado, uma maior produção. É utilizar vários canais de forma inteligente. Eu costumo brincar muito com os meninos aqui, que acho que o melhor canal é o que o cliente escolheu para falar com a gente. Né? Exatamente. Que no final do dia, tudo que a gente quer é que ele fale com a gente. Né? E essa preparação que o Tambellini colocou, e que você também falou bastante, Bruno, da gente estar preparado em todos os canais para fazer a oferta correta para o cliente, independente do horário que ele queira falar, né? E aí com a utilização de atendimentos automáticos, de chatbot, de robô de voz, eu acho que isso tudo é muito importante. E, enfim, é desse jeito que o cliente quer ser atendido, né? Eu acho que isso até tem a ver com a nossa próxima pergunta. Assim, um canal de WhatsApp pode ser efetivo no processo de cobrança? Acredito que o chatbot pode ser uma solução eficiente nesse cenário? Acho que foi meio que a gente respondeu aqui. Não sei se algum de vocês quer complementar, né? Eu só tenho uma observação nessa pergunta. É efetivo e dá certo. Tá certo. Não é pode ser efetivo, eu já respondo. Que a gente utiliza. Então... E chatbot dentro do WhatsApp também é efetivo. Desde que ele tenha uma jornada bem feita, né? Desde que seja uma jornada bem feita. Sem dúvida, sempre, né? Pensando no cliente em primeiro lugar e fazendo uma jornada que ele consiga se virar lá sozinho. Gente, eu acho que acabaram as perguntas, tá? Então, assim, acho que para encerrar, gostaria de abrir o espaço aqui para vocês fazer suas considerações finais, que a gente já vai encerrando já, tá? Brandão? Novamente, né? Obrigado a toda a equipe aí do 2CX, Lincoln, Tambellini. Eu acho que a gente abordou aqui assuntos bem importantes. Se deixasse, a gente entrava no detalhe de cada um aqui, só que daí a gente ia para 3, 4 horas aqui, né, de videocast. E é isso, deixar o recado
para todo mundo. Inteligência, planejamento e treinamento hoje é muito importante, junto com a inteligência de BI, junto entender todas as regras, colocar o livrinho embaixo do braço, se tiver dúvida, pergunte, vá no seu concorrente, porque hoje ele é um amigo seu, porque ele está sofrendo a mesma coisa. Então, o importante agora é a união entre todo mundo, fazer um entendimento e vamos para cima, porque a gente vai sobreviver e vamos melhorar e vamos faturar mais aí nesse mercado e vamos ser referência para todo mundo nisso aí. Obrigado, Brandão. Tambelini? Bom, agradecer aí a oportunidade, Lincoln, Brandão, a 2CX também, pela oportunidade de estar aqui falando. Eu estou todas as terças e quintas com vídeos inéditos lá no meu canal. Então, quem não conhece ainda, Tabelando com o Tambellini no YouTube. Faço isso porque eu acredito muito que a inteligência, a experiência, o conhecimento que a gente adquire não tem que ficar só com a gente, e eu acho que é uma obrigação da gente poder compartilhar esse conhecimento. Então, agradeço aí pela oportunidade da gente compartilhar isso. Sempre tem feedbacks que aquilo que a gente fala num evento, no outro, acaba sempre ajudando as pessoas no seu dia a dia. Então, eu espero que a gente tenha podido proporcionar essa ajuda aí para quem estiver precisando de alguma coisa, e estou à disposição através dos meus canais, do LinkedIn, você me acha fácil lá, Eduardo Tambellini. Grande abraço aí a todos, pessoal. Muito obrigado, Tambellini. E assim, eu queria convidar cada um de vocês a nos seguir aqui nas nossas redes sociais. É só procurar 2CX aí no LinkedIn, no Instagram. Então, assim, a gente está aqui para atender vocês, e até o nosso próximo videocast.